Galera, Palmeiras empatou contra o Bragantino, jogo fora de casa, e viu o Botafogo ampliar sua vantagem na liderança do Brasileiro. Empate amargo para o Palmeiras hoje. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal, da ESPN Brasil, analisando e falando sobre essa partida. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Palmeiras, um empate em 0-0. E eu vi, Vinícius, que teve confusão no finalzinho da partida também. Boa noite, bem-vindo. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras quebrou a sequência aí de 6 vitórias consecutivas no campeonato. Saiu bastante decepcionado, os jogadores saíram daqui da partida e comemoração do outro lado do Bragantino. Como vocês já destacaram aí, não foi uma boa partida do Palmeiras, brilhante, de destaque, teve uma boa chance no primeiro tempo com o Flaco Lopes de cabeça, mas o Bragantino também incomodou bastante o goleiro Everton, agora convocado para a seleção brasileira. Foi uma boa partida do Bragantino, que está tentando aí se distanciar das últimas posições. No segundo tempo, e aí novidades na equipe do Palmeiras, né? A volta do Estevão, depois de 3 jogos, até uma notícia, porque o Palmeiras teve muita cautela nessa recuperação do Estevão. Ele poderia até voltar a treinar na semana passada e tinha chance de ser convocado para a seleção brasileira, mas não, o Palmeiras queria, vocês já falaram aí que o Abel não gosta muito de jogador convocado, claro, o Palmeiras queria preservar o Estevão, que ele continuasse fazendo esse tratamento e ajudasse o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Então o Estevão voltou a jogar, ele entrou mais ou menos 20 minutos do segundo tempo e ajudou o Palmeiras de novo. As principais jogadas foram com o Estevão pelo lado direito, depois o Dudu também entrou do lado esquerdo, fazendo a função, cortando para o meio com a perna boa, e aí o Palmeiras foi mais agudo, teve chances nos acréscimos, uma chance incrível do Rony, e depois no finalzinho o Dudu também teve uma finalização com uma boa defesa do goleiro Cleiton. Ao final do jogo, como você destacou aí, Marcela, confusão. O Pedro Caixinha foi cumprimentar o Abel, ele já estava lá uns 10 metros indo para os vestiários do Palmeiras, aí teve esse cumprimento e na volta ele bateu boca com os auxiliares, o Vitor Castanheira do Palmeiras, o técnico do Bragantino. Teve muita discussão durante a partida por conta das atitudes, das decisões do árbitro, que levou o jogo mais 13 minutos nesse segundo tempo. Teve conclusão do Guilherme Lopes no campo, ele saiu de ambulância, por isso todo esse acréscimo, mas muito bate-boca das duas comissões técnicas, do Bragantino e também do Palmeiras, as duas comissões técnicas portuguesas, mas eles não se entenderam aqui não. Então teve essa discussão e acabou depois evoluindo para uma discussão do Léo Cunha, o Lucas Cunha, o zagueiro que estava na reserva, com o Gabriel Menino. Os dois acabaram expulsos no final do jogo, então é baixa para o Palmeiras e baixa também para o Bragantino por conta de discussão ao final do jogo. Mas o clima foi esse, muita comemoração do lado do Bragantino, torcida inclusive, a gente viu que no finalzinho o Bragantino até foi levando a partida, o goleiro Cleiton batendo tiro de meta com mais calma para esfriar o time do Palmeiras, que foi para cima nos minutos finais, e o Palmeiras, claro, saiu decepcionado por conta dessa sequência que foi quebrada no Campeonato Brasileiro. Depois de 6 vitórias consecutivas, o Palmeiras empata e fica um pouquinho mais distante do líder. Marcela. Vini, obrigada aí pelas informações. Vinícius também vai para a zona mista daqui a pouquinho. Tem as entrevistas dos treinadores e a gente também mostra para vocês. Então, 3 pontos de diferença do Palmeiras para o Botafogo. O Fortaleza já está a 5 pontos do Botafogo. A gente falava muito, né, sobre as equipes que iam brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E a gente sempre colocava o Fortaleza, principalmente porque o Fortaleza agora também só tem o Campeonato Brasileiro, assim como o Palmeiras. Mas parece que o Fortaleza agora está ficando meio mesmo para trás, Mauro. E a gente vai ver essa briga até o final entre Botafogo e Palmeiras. Como é que você viu o Palmeiras hoje lá em Bragança? Primeiro, eu ainda não descarto a saída do Fortaleza da briga, Marcelo, porque ele é muito bom em casa. É o melhor mandante do campeonato. O Fortaleza não perdeu em casa. Então a gente tem que olhar a tabela e ele tem jogos importantes ainda em casa. O Castelão pesa muito, né? E, enfim, tem que olhar todo mundo, quem vai jogar com quem, e aí ver ainda qual a real chance do Fortaleza, mas eu acho que está na briga, independentemente, até porque a gente coloca o Flamengo ainda na briga, só porque mudou de técnico, deu uma reagida, ele está atrás do Fortaleza. O Fortaleza ainda pega o Palmeiras também. Fora de casa. Só que é no Allianz Parque. No Allianz. Mas, enfim, ainda tem jogos decisivos aí, né?
Eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance hoje de fazer 2 pontos. Eu achei, assim como o Rodrigo, eu acho que era o favorito, tinha que aproveitar essa fase do Bragantino. O Caixinha tá tão nervoso aí que cumprimenta o Abel, mas briga com os auxiliares. Você vê que é porque ele não estava muito feliz com o time. Então, mas acontece, enfim, era um jogo fora de casa e tal. O que tem me surpreendido, depois eu vou ver, Zé. A gente começou a ver ali, né? Os únicos números que a gente mostrou foram de Atlético e Botafogo, né? Foram, acho que 3 finalizações no gol e 20 e tantos chutes. É menos de 20%, Zé, de acerto. E nesse jogo do Palmeiras também foram muitas finalizações, deu menos de 30% de acerto. Vamos colocar. Não sei se é por causa do calendário, eles não estão treinando, Zé, não estão chutando. 17 finalizações do Bragantino e 14 do Palmeiras. 31. Defesas do goleiro, né? 5 para cada lado. Tá. Então, o que será que está acontecendo, Zé? Olha aí as Falta estatísticas. de treino? 28, ações na área rival 28-25, finalizações 17-14 e finalizações certas 5-5, que era o que o Zé estava falando de goleiro defendendo, né? Grandes chances, 2-2, também duelos vencidos 60-42. Mas é realmente um jogo bem parelho, quando a gente olha pelos números. É claro que os números às vezes mentem, mas esses números aí estão mentindo, Zé? Não, acho que o jogo foi equilibrado, né? Cada um dentro das suas características. O Palmeiras, como eu falei no primeiro tempo, teve dificuldades para criar, porque o Bragantino, normalmente o Bragantino marca pressão, sai um pouquinho, né, da sua... dificulta para os times adversários, especialmente quando joga em casa. Mas hoje não, hoje ele recuou, deixou a linha de zagueiros jogando ali, o Aníbal Moreno era o jogador... Abel tá falando, então daqui a pouquinho você conclui. Íntegra. Deixa o Abel Ferreira falar. Fala, Abel. Vou dizer, pai, não. Você é aquele jornalista que só gosta de confusão. Você não viu, eu fui direto, eu saí. O Caixinha veio atrás de mim tentar cumprimentar-me. O Caixinha sabe que a primeira coisa... O Caixinha e todos vocês e todos os treinadores brasileiros sabem que eu só cumprimento os treinadores ou no início do jogo, quando nos encontramos no gramado, ou... Quando nós estamos em baixo, eu cumprimento no túnel, cumprimento os jogadores. Não vi, mas acho que o Caixinha pode falar melhor que eu não vi. Acho que é uma pergunta que vocês podem fazer ao treinador deles. Coisas de futebol, eu respondo às perguntas do jogo, se vocês quiserem. Isso é uma coisa que não me interessa. Abel, boa noite. Algo que a comissão técnica sempre preza nesse time do Palmeiras é a questão da intensidade. E hoje me pareceu que o time demorou para colocar essa intensidade aqui no jogo. Primeiro tempo mais cozinhando e me pareceu que essa intensidade ela só foi aplicada no jogo depois da entrada do Estevão e nos minutos finais. Por que o Palmeiras teve essa dificuldade hoje de colocar intensidade, que é algo tão importante que você destaca no trabalho? Eu tenho uma opinião diferente da tua. Do outro lado temos um adversário que está a fazer pela vida, porque sabe que se dormir um pouquinho pode ser divisão também. Portanto, não jogamos sozinhos, o adversário também conta. Não nos podemos esquecer que este adversário o ano passado lutou com o Palmeiras até às últimas jornadas para ser campeão, com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Bragantino, com o Grêmio. Enfim, está-me a faltar aqui outra equipa. Tem o adversário aí, que nos fechou muito bem os espaços, que defendeu de outra maneira que costuma defender, que jogou na primeira parte mais no nosso erro, na minha opinião, mas eu acho que fica muito bem claro, as grandes oportunidades de jogo são nossas. Na primeira parte, estou-me a lembrar destas, e nós sabemos que estes jogos aqui, sobretudo aqui no Bragantino, são sempre difíceis. Temos uma na cabeça do Lopes, temos uma na cabeça do Maurício, temos uma nos pés do Rony e temos esta última em que o Dudu rematou e o goleiro deles segurou o empate. Acho que mais um jogo que se resume em eficácia, apesar do Palmeiras ser das equipas que mais golos faz. Acho que hoje nestas 4 que criamos deveríamos ter feito o golo, não fizemos, saímos com um ponto. Abel, Diego Pérez, da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Sempre que o Palmeiras joga contra o Bragantino, você acaba elogiando o time de Bragança Paulista. E o Bragantino não vinha de uma boa fase, não vinha de bons jogos.
e hoje parece que mudou um pouco o chip, e você até já disse isso, né? Contra o Palmeiras, o Bragantino joga um pouco diferente. Você acha que isso aconteceu hoje também? Você pode repetir, como está a dizer, repetir? Contra o Palmeiras, o Bragantino joga com um pouco mais de entrega. Não é só o Bragantino. E na partida de hoje, o técnico Pedro Caixinha até mudou um pouco o jeito do Bragantino de jogar, baixou as linhas, esperou o Palmeiras, jogou no contra-ataque. Se puder falar um pouco sobre isso. Quero te dar os parabéns porque és inteligente e foste capaz de analisar de forma correta o que aconteceu no jogo. Sim, eu disse isso, o Caixinha mudou um pouquinho e às vezes dar um passo atrás não quer dizer que seja defensivo, quer dizer ser inteligente em função da posição que ocupa e dos pontos que é preciso somar, mas dar os parabéns também aos que tratam da grama. A grama absolutamente extraordinária. Quando é para criticar, sou o primeiro a criticar. Quando é para elogiar, temos que elogiar. Top, parabéns a quem trata desta grama. Estava absolutamente espetacular. E como tu disseste, não fui eu que disse, foste tu que disseste, contra o Palmeiras há sempre um extra, não é? O teu colega disse: ganham mais duelos, vão mais, disputam no ar. É assim, eu não digo isso só de hoje, digo desde sempre. E nós temos, os nossos jogadores têm que estar preparados para isto. O Palmeiras já não é surpresa para ninguém, não é? A única surpresa é estar constantemente a lutar por títulos, o que é extremamente difícil, ainda para mais aqui no Brasil. Mas sim, os jogos aqui são sempre muito intensos, sempre muito disputados. Pena foi hoje, em função do número de oportunidades que tivemos, não conseguirmos sair daqui com um resultado diferente, mas sim, o Bragantino, desde que eu estou aqui no Brasil, sempre me habituou a ter um jogo positivo, a ter bons treinadores, a ter bons jogadores. É um clube que se pauta por princípios de cumprir aquilo que são as regras e um clube equilibrado, organizado, que não gasta mais que aquilo que pode, que gera muito bem a sua estrutura e não é por acaso que tem um grande centro de treinamentos, que vai fazer aqui um estádio novo. É um clube dentro de uma organização absolutamente extraordinária. Abel, André Galácia do nosso Palestra. O resultado de hoje põe fim na sequência de vitórias e vê a vantagem do Botafogo aumentar, embora que na prática uma vitória no confronto direto basta. Agora são mais de 10 dias sem jogos. Como trabalhar o anímico do time para não deixar que o resultado abale o mental do elenco? Não vai abalar. Vamos aproveitar para preparar a equipa, para continuar a melhorar os nossos processos, para melhorar na nossa finalização, para que os jogadores que têm jogado menos também possam recuperar e estar ao nível dos outros. Eu particularmente gosto destes momentos de pausa. Olá, Abel, Mário do Correio de Atibaia. Pegando até o gancho, falando do jogo, e pegando sua análise, qual que foi a maior dificuldade que o Bragantino, Palmeiras teve contra o Bragantino aqui? E assim, que você pudesse falar sobre isso, né? Se esse ponto que o Palmeiras sai de Bragança é favorável ou não para o Palmeiras? Assim, nós queremos 3 pontos, só levamos 1. Se é favorável, quando eu costumo dizer isto aos jogadores, quando não dá para ganhar, temos que somar pontos. Agora, as dificuldades, acho que a maior dificuldade foi o goleiro do nosso adversário, que esteve muito bem em momentos decisivos do jogo, sobretudo nos últimos momentos. Foi sempre uma equipa que se defendeu muito bem, sempre atrás da linha da bola, uma equipa que se fechou muito bem, como o teu colega disse. Houve aqui algumas mudanças naquilo que é a forma de jogar do Bragantino, e corretamente. O treinador tem que sempre andar à procura de soluções para ganhar. Mas como te disse, eu acho que o maior adversário hoje fomos nós, em função da nossa ineficácia em relação às oportunidades que criamos. Essa é a minha opinião. Boa noite, Abel. Olá. As jogadas no primeiro tempo, vocês criaram algumas chances no primeiro lance do jogo, que é uma jogada ensaiada ali na saída de bola, e aquele lance do Flaco é uma jogada que o Caio sai da defesa, ele avança pela esquerda, e depois a bola chega do outro lado. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo. No segundo tempo o time ganhou mais chances ali, principalmente em drible, né? O Estevão e o Dudu aumentaram bastante isso. Você acha que faltou ter um jogador desse na parte inicial do jogo? Ou não necessariamente? Acho que o desafio
foi ficando um pouco difícil ou um pouco diferente do que você imaginava? Olha, eu acho que podemos falar se os jogadores que entraram bem, poderiam ter entrado mais cedo, entraram no momento certo para criar as oportunidades suficientes para fazermos golo, não é? Tens a jogada do Estevão que endossa a bola para dentro da área e nós falhamos debaixo do golo. Tens o próprio Dudu que tem duas, uma que falhou o remate e a outra que vem para dentro e que rematou e que o goleiro do nosso adversário defendeu muito bem. E em relação a essas dinâmicas, nós o que procuramos alterar foi abrir bem os nossos pontas, uma vez que o Bragantino faz marcações individuais, nós estávamos à espera do Bragantino em marcações individuais e ele acabou por ter menos um jogador na primeira fase de pressão, que era um médio que saltava depois de juntar, juntamente com os 3 médios, que juntava na frente com o Sacha para igualar a nossa saída. O que nós procuramos fazer foi abrir bem aquela linha de 4 para conseguir movimentos interiores, combinações de corredor. Se criamos muito, como nós começamos a criar, não criamos. Também não estamos a jogar como uma equipa qualquer. Agora, desculpem, mas eu acho que nós criamos as oportunidades suficientes para poder fazer o golo e tudo o resto que nós andarmos aqui à volta é só para encher jornal. A verdade dos factos é esta: o adversário teve uma oportunidade e que na minha opinião é falta sobre o Murilo e nós tivemos 4. Nós não conseguimos fazer, levamos um ponto e continuamos o nosso caminho. O Abel, tudo bom? Olá. O Bragantino conseguiu, às vezes, que quebrou a linha do sistema defensivo pelo lado do Giai, principalmente com o Mosqueira no 1 contra 1. Foi mais esse jogo que ele não entrou bem por conta da falta de experiência do lateral ou faltou perna mesmo para acompanhar essas jogadas individuais do Mosqueira? Não, todos nós sabíamos que o Bragantino, tal como nós também, mais agora vive de ações individuais dos pontas, e nós sabemos da qualidade desse jogador, sabemos também da qualidade do nosso GI. Se vocês olharem para a idade dele e perceberem já o que ele já fez, quando imaginarem este jogador com 25, 24, conseguem, esse é que é o segredo dos treinadores, dos diretores esportivos e dos presidentes, é ver o presente, imaginar um futuro construído em cima de equipa que possa ter presente e futuro. E isto é o que nós temos feito desde que chegamos. Se vocês prestarem atenção àquilo que é a dinâmica do nosso grupo, e é por isso, na minha opinião, que nós continuamos a lutar por títulos, é porque os jogadores têm sede de continuar a lutar por títulos como tem o treinador. Porque quando os jogadores, nós sentimos que os jogadores não têm essa sede, não têm essa fome, das duas, uma. Ou mudamos os jogadores, ou mudamos o treinador. É assim que funciona. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado, pessoal. Muito bem, está em entrevista do Abel Ferreira. Ele começou meio chateado porque perguntaram logo de cara sobre a confusão lá do Caixinha. Ele não gostou muito da pergunta, mas disse que ia falar muito do futebol. E tem uma pergunta logo depois que falam sobre a intensidade do Palmeiras no primeiro tempo. E eu concordo com a pergunta do repórter, porque ele falou, eu acho que o Palmeiras começou a ser mais intenso, pelo menos da maneira como a gente é acostumado a ver, a partir da entrada do Estevão no segundo tempo. E eu também tive essa impressão. Vocês também? Eu também tive. O jogo foi complicado para o Palmeiras. O Palmeiras teve o Estevão só no final do jogo, que é o cara que pode desequilibrar nesse time. Sim. Os laterais do Palmeiras hoje não foram muito bem. E o Palmeiras depende muito dos laterais para os cruzamentos para o Flaco. As principais chances do Palmeiras, ou boa parte delas, foram em cruzamentos, cabeçadas que não tiveram muito sucesso ali. Aquela do Flaco Lopes também, que inclusive ele cita, que vai pra fora. O Abel fala muito, que os adversários conhecem muito o Palmeiras e jogam muito, se empenham muito contra o Palmeiras. Tem um pouco de verdade. O Palmeiras, o atual bicampeão brasileiro, um time que tem muita visibilidade, mas também é um time que o adversário já entende mais, cruzamento pro Flaco, quando tem o Estevão, aí sim você pode ter alguma coisa diferente, mas é um time que dá para o adversário mapear, E ele fala que o Caixinha soube entender, ler bem o Palmeiras, e por isso a gente viu um jogo tão equilibrado nos números, em campo. Teve uma chance do Bragantino no final ali que foi escancarada, Então,
Se ele pode falar que o Palmeiras teve 4 oportunidades e poderia ter feito, o Bragantino também pode falar a mesma coisa, né? A confusão, confesso que a gente já estava aqui, eu não entendi muito bem até agora, né? Mas é mais ou menos comum, né? Não vou dizer que é padrão, né? Mas o Abel, a comissão dele, boa parte das pessoas ali tem normalmente um bate-boca e tal. Acho que a relação dele com o Caixinha são conterrâneos, né? Sim. Deve ser uma relação pelo menos ali, amistosa, se não amistosa, né? Cordial. Pelo menos cordial ali e tal. Mas no final das como contas... ele não ganhou, Rodrigo, ele já começa num outro tom, né? Quando ele não ganha, irritado. Ele é diferente. Porque o cara perguntou sobre a confusão, ele pode, você viu que eu já estava lá dentro, eu não vi a confusão, pronto. Não, mas se for sobre futebol, eu respondo, mas sobre confusão, não sei o quê. Ele fala assim, você é um repórter que gosta de confusão, você gosta de... Então, né? Pois é, bobagem. Ele falou assim, eu já estava lá dentro e não vi nada. Pergunte ao Caixinha ou a outro sobre isso. Agora, o Nicolete explicou, né, que o Caixinha foi lá dentro, falou que teria sido na volta. Aí, sobre lance de jogo, né, sobre a entrevista dele, e o percentual é pequeno mesmo de acertos no gol. E no outro jogo que a gente viu também, no Botafogo, ele mostrou os números, também pequeno. Eu acho que com esse calendário, o nível do treino é outro. Se conversa, se posiciona, mas não tem aquela história como tinha antigamente. Tantas quanto se treinava antigamente porque, assim, é coincidência que você tenha sempre menos de 30% no gol. Uma coisa não está certa com isso, né? Mas, enfim, ele não deve estar nada feliz. Parece estar com muito frio com essa roupa aí, né? Bragança, a gente veio de sol. Quem conhece Bragança deve estar acostumado com a terra mais quente, mas hoje, enfim, está fazendo frio aí em vários lugares de São Paulo e deve estar frio lá mesmo, do jeito que ele estava protegido. No campo não estavam, né? Nem ele, nem o Caixinha. Tava mais, porque também era mais cedo, né? E aí vai diminuindo a temperatura. E outra, também. ele não vai colocar aquilo que a gente chegou a colocar aqui antes. Pois é, tem um encontro lá pra frente entre Palmeiras e Botafogo. Tá muito longe para ele já falar, é isso mesmo, vai ser a final do campeonato. Pô, aí chega nessa caminhada, se as coisas não forem bem pro Palmeiras, fica chato. Fica uma diferença. Vai que vai uma diferença muito grande de pontos e que não tem. A gente vai repetir ali agora, vai ser a melhor chance do Bragantino no segundo tempo, mas ele acha que foi falta no Murilo. Aí já é um caso para Renata Ruel, Simo e outros, porque a chance foi muito boa. A verdade é que o árbitro não marcou nada. O jogador Bragantino fica na cara do Everton. Aí, tá vendo? A cabeçada do Maurício para fora. Mas pra fora, né? Então, sem a participação do goleiro. E um pouquinho antes tem uma cabeçada, logo no começo, a cabeçada do Flávio, que também vai por cima do gol. Acho que a bola vem um pouco alta e ele acaba mandando para fora. Ô Zé, o Mauro toca num ponto. Eu queria que você primeiro falasse se realmente você acha que foi um Palmeiras que teve muito mais grandes chances do que o Bragantino, porque é isso que o Abel fala. Mas você tem essa percepção do Mauro? Será que isso faz com que os jogadores acertem menos, tenham menos eficiência na finalização? Eu acho que assim, Marcela, não é só por conta desta rodada, não é isso. Existe um cuidado muito grande hoje por conta do calendário, né? Então dificilmente os treinadores, fisiologistas, preparadores físicos deixam você fazer treinamento extra. Embora conversando com o Fábio Santos aqui, ele me contou algumas ocasiões que os preparadores, né, ficam com um tablet na mão, porque hoje você acompanha o treinamento, né, a performance, tudo aquilo que o atleta faz em tempo real com os tablets, né? Aquela camisa que eles colocam, que parece um camelinho, né? Aqui atrás, assim, uma bolsa de camelo, assim. Então, aquilo lá é o GPS. E passa todos os dados possíveis e imagináveis para o fisioterapeuta ou para o preparador físico. Então, assim, chega uma hora, assim, você não correu hoje na intensidade tal durante o treinamento, você não fez isso, não teve tantos piques, velocidade, aquelas coisas todas de preparação física. Mas eu fico curioso em saber se o preparador físico fala assim, vamos lá bater uma bolinha, vamos lá finalizar, vamos lá tentar fazer uma cobrança de falta, né? Ou os treinadores têm essa preocupação. É muito claro que nós estamos vendo que a definição técnica ou a parte técnica, ela fica em algumas ocasiões para trás. A preparação hoje é física, mental, tática, porque hoje você tem um tabuleiro de xadrez, né? Hoje muito mais do que no passado. Hoje você tem realmente as peças que precisam funcionar exatamente como o treinador coloca, que senão você tem um espaço para jogar, você dá a possibilidade do seu
dos principais jogadores desenvolverem o seu jogo dentro de campo e tal. E eu acho que existe essa preocupação. Não foi só dessa rodada. Se você buscar aí todos os jogos, você vai ver que em alguns jogos nós temos 20 finalizações, 3 no gol. O próprio Abel cansou de falar, não, é eficácia. Se você observar e puxar aí as entrevistas, muitas vezes ele fala, hoje o adversário teve mais eficácia do que o Palmeiras. Hoje o Palmeiras teve mais eficácia do que o adversário. É muito isso, né? Essa questão de preparação física e o cuidado que se tem com a prevenção de lesões, né? Mas muitas vezes a prevenção de lesões tira a capacidade técnica dos jogadores porque você não trabalha isso. Mas você sente isso do Palmeiras e você acha que isso é um motivo? Não só do Palmeiras. Porque agora o calendário do Palmeiras é maior, né? Para fazer os treinamentos, para recuperar os jogadores, inclusive a parte física, e aí conseguir ter uma parte técnica um pouco mais apurada. Não só do Palmeiras. O Palmeiras é um dos times que trabalham dessa forma. Eu acho que agora você poderia trabalhar um pouco mais. Né? Mas eu não sei se o Abel vai puxar tanto. Agora é uma questão de administração, de preparação física, né? Equilibrar a sua equipe, porque está no final do ano praticamente, são 10 jogos o Palmeiras. Não teria necessidade alguma ele puxar muito, porque ele pode estourar jogadores, porque tem um acúmulo de jogos. Sim. É só ver o Estevão. O Estevão voltou de uma lesão de tornozelo, jogou 2 jogos, 3 jogos e sentiu uma lesão muscular. Isso porque é um menino que tem 17 anos. Né? Isso eu acho que é natural. Então tem esse cuidado. O que eu vi hoje no Palmeiras, quando se falou de intensidade, eu vi uma dificuldade uma dificuldade tática imposta pelo Caixinha que o Abel não soube resolver. Mas por características de equipe. Se você buscar a escalação, você vai ver que tem Maurício e Rafael Veiga. E Felipe Anderson pelo lado esquerdo, né? Então você tinha as trocas muitas vezes do Veiga com o Maurício. O Veiga e o Maurício são jogadores lentos e jogadores que jogam por dentro do campo. O Felipe Anderson jogou com a perna invertida, então ele vai puxar para dentro. O que o Caixinha fez? Não, entrega a bola para os zagueiros, eu fecho aqui, diminui o espaço entre as linhas, esses caras não conseguem jogar. Então aí o Palmeiras não consegue desenvolver a intensidade, porque a intensidade muitas vezes que se fala, mas é intensidade. A intensidade muitas vezes é o espaço que a equipe adversária deixa você correr. Então você desenvolve muitos piques, né, ou uma velocidade maior, então você fala, nossa, essa intensidade. Não é intensidade, é o espaço que o teu adversário deixou e você desenvolveu. Quem faz muito isso é o Botafogo. O Botafogo tem a velocidade nos 3 jogadores ali, o Almada, o Savarino e o Luiz Henrique. Eles puxam velocidade o tempo todo. Quando o adversário dá campo para eles, eles correm. Então você fala, nossa, é muito rápido. Então essa é a intensidade. E a equipe do Red Bull hoje não deu essa possibilidade. Por que no segundo tempo mudou? Porque ele muda os jogadores, muda a escalação. Quando entra o Estevão pega na bola, é diferente do Veiga, diferente do Maurício, pega na bola e parte para cima, ou seja, acelera o jogo. E aí você muda todo um posicionamento, porque o Caixinha já ficou preocupado, já encostou 2 jogadores ali para fazer. Eu ia te falar. Não é só pelo que ele faz, ele mobiliza mais gente do outro lado. Aí o Caixinha já encosta jogadores para fazer a marcação duplicada, né? Você tem a gente fala a escala, né? Você escala, vem para cá 2, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e você abre os espaços. Aí o Palmeiras começou a jogar, porque ele colocou do outro lado também o Dudu. Sim. Então, assim, eu acho que foi muito mais mérito da equipe do Bragantino em relação a isso do que propriamente a falta de intensidade do Palmeiras. Né? E no segundo tempo, quando muda, o Palmeiras começa a criar um pouco mais ou encontrar mais espaços para jogar. Tá aí, galera, empate amargo do Palmeiras. O torcedor esperava vitória contra o Bragantino. Não foi um bom jogo do Palmeiras hoje, um jogo bem abaixo. O Palmeiras teve ali algumas chances, mas acabou desperdiçando. Com a entrada do Estevão no segundo tempo, o Palmeiras melhorou, foi para cima do Bragantino, mas não conseguiu fazer os gols, né? Teve chance. O Palmeiras criou chances ali. Se tivesse caprichado um pouco mais nas finalizações, tinha conquistado os 3 pontos. E agora vê o Botafogo aumentar, né, a sua vantagem na liderança do Brasileiro. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense e ampliou a sua vantagem na liderança do Brasileiro. Mas hoje o Palmeiras não fez um bom jogo. Acho que o Abel até demorou a mexer, colocar o Estevão. Após a entrada do Estevão, o Palmeiras foi para cima, cresceu bastante no jogo. O Dudu também entrou muito bem. O Cleito, que alguns jogos aí falhava bastante, hoje ele virou o bufão ali na partida, né? O cara fechou o gol, pegou tudo. Teve uma defesaça mesmo que ele fez ali no chute do Dudu. Teve também outras chances.
O Rony também teve uma chance ali, não foi o goleiro que defendeu, mas teve uma chance ali que dava para fazer, caprichar na finalização. Mas não adianta ficar lamentando. O Palmeiras está vivo ainda na briga pelo título e só depende de si para conquistar o título. Vai ter um confronto direto ainda contra o Botafogo, mas é aguardar, né, os próximos jogos. O torcedor fica aí chateado com esse empate, esperava a vitória, os 3 pontos, o Palmeiras jogando diferente hoje, principalmente por estar descansado, né, só está jogando o Brasileiro, passou a semana inteira se preparando, mas infelizmente, né, tropeçou fora de casa. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até a próxima, galera.